Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto desse louvor, mas quem mais fala assim? Tomara que acabe agora, se for mais um, eu corro, a gente não consegue. Não consegue, não. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Já vou pedir aqui para a Mantânia subir. Ela vai trazer a palavra do Senhor essa noite. As crianças esperem. Descendo aqui nós vamos. Amém? Estendam as mãos para as ofertas. Glórias a Deus. Santo Deus e Pai, para te glorificar e te exaltar, Senhor, estamos aqui apresentando a ti essas ofertas para esses dízimos entregues na tua casa nessa noite. Deus, que tudo seja para a provisão do seu lar, dessa casa de oração, que essa oferta, Senhor, que esse dízimo venha abençoar vidas, Senhor. Porque tudo que entra aqui é para abençoar vidas, Pai. Que cada um que pôde dizimar, que pôde ofertar, e aquele que também não pôde, Senhor, que recaia sobre a vida de cada um bênçãos, Pai amado, prosperidade, para que todos vão bem, que haja provisão na casa de cada um. Te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou pedir para o pastor Márcio vir fazer a oração pela palavra. Anúncio. Quarta-feira, culto de oração, a partir das 7h30 da noite. Venham. Confesso, Rose, que a palavra de quarta-feira está assim ainda em mim. Glória a Deus. Então venham, que é incrível. É incrível, irmãos. Assim, a forma que o Senhor age e opera através das orações. Louvar é maravilhoso, é alegre, é gratificante. Mas a oração, ela alimenta a alma de forma incontestável. E quando vem a palavra do Senhor junto de encontro às nossas necessidades, é mais incrível ainda. Quarta-feira, 7h30 da noite. Sábado que vem nós não temos atividade aqui à noite, mas sábado de manhã, das 8 às 9, oração e consagração. E domingo que vem é ceia. Domingo que vem é ceia. Então, domingo que vem... O culto aqui às 9 da manhã, ceia do Senhor, e à noite não tem culto, tá bom? Não esqueçam, domingo que vem, de manhã, 9 da manhã, culto e ceia do Senhor, e à noite não tem culto. Dia 17 de fevereiro, não no próximo sábado, no outro, vai ter aqui um culto com a união feminina, na união masculina. Desculpa. Só vi aqui os horários. A união masculina. Na direção do culto, dia 17 de fevereiro, não no próximo sábado, no outro. A união masculina vai estar aqui, dirigindo o culto para a honra e glória do Senhor. Estão todos convidados e convocados. Amém? São esses... O quê? Limpar a igreja. Quando? Então, tinha que ver se no dia 17 ou no próximo, antes do evento das mulheres lá. Sim. Fica me mandando mensagem todo dia. Tá certo. Tem todo o meu apoio. Se quiser uma ajuda, fica mandando mensagem também. E o Marcos pediu para ajudar também, porque disse que as mulheres não conseguem arrumar sozinha e ir para Carpi lá, né, Marcos? Para dar uma forcinha. Aí nesse dia a gente já tenta fazer tudo. Tá, a gente aí vai... tem que ver, né? Vamos colocar o dia lá, vamos colocar lá na enquete. O Ivan nos ensinou a fazer enquete no grupo. Gostei disso. Vamos ver no dia, para que todos possam contribuir e ajudar na limpeza da igreja. Se todo mundo a gente fazer isso pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, as meninas que fazem a limpeza semanal não fica tão pesado para elas vão fazer a manutenção. Entendam, meu irmão, nós vamos estar limpando a casa do Senhor. Que coisa linda, de verdade. E todo mundo vindo não fica pesado. Se vem 2 pessoas, 4 pessoas, imagina limpar todas essas janelas, os banheiros, lá embaixo, aqui em cima. Agora, se vem todo mundo, cada um pega uma janela, cada um pega um banco. Olha esses bancos, irmão. Bora ajudar? Então, nós vamos colocar no grupo da igreja, nós vamos começar a anunciar assim que decidir o dia para que todos possam vir. Amém? Pastor Márcio, vem fazer a oração pela palavra do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos estão bem? Vou fazer um pedido para vocês. Eu faço acontece. Você que
A gente já nos colocou bastante, falou ao Senhor. Mas nesse momento é para reverenciar a palavra. Somente nesse motivo. Eterno Deus. Uma vez mais nós te agradecemos pela oportunidade de estar diante da tua presença. Nos permitir estar diante do Senhor, ofertando o nosso louvor, a nossa adoração. Esse momento ao qual o Senhor tem nos dado, é seu. Pedimos a Ti que continue a falar conosco, da mesma maneira que o Senhor tem falado através dos hinos cantados, através dos testemunhos, das palavras a qual foi lida. Muito obrigado, Senhor. Usa a Tua filha segundo o Teu querer. Confronta-nos, em que possamos crescer espiritualmente através da Tua palavra. Ser conosco, em nome de Jesus. Ainda em pé, irmãos. Graça e paz. Acho que o pastor Márcio está falando fora do microfone ou eu que falo algo, né? Todos me ouvem? Amém. Amém. A irmã Paula deixou eu aqui hoje, entendeu? Ela pediu para eu trocar aqui, falei, ô Jesus. Aí eu tentei jogar lá no grupo dos pastores, falei assim, vocês não querem não? Aí o pastor já disse, não, vai minha filhinha, depois na quarta eu arrumo alguém para você. Eu falei, tá, então, né? Mas o Senhor é quem manda, é o dono deste lugar, né? Vamos ver no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35 em diante. Marcos é fácil de achar, não é igual o Joel, que o menininho trouxe lá, o dos gêmeos, que eu nunca sei quem é eles, que na escolinha eu ficava, Leonardo, Mateus, eles me enganavam e ficava rindo. Não lembra, né? E também não vou saber falar tão bonito igual aquela criança que veio aqui, né? Mas que o Senhor Jesus nos capacite, amém? Livro de Marcos, o capítulo 4, no verso 35, fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímido, como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, que nesse momento eu diminua para que o Senhor cresça. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, eu seja capaz de transmitir, Jesus amado. Para que vidas saiam daqui, Jesus, glorificadas. Para que vidas saiam daqui cheias. Para que vidas saiam daqui saradas, Papai amado. Papai, nos ensina nessa noite, Papai amado. Papai amado, que a Tua voz seja a única a ser ouvida neste lugar, Papai amado. Me dê o discernimento necessário que vem do céu. E que desça, Jesus amado, tudo que é de bom sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, amados. É um texto bíblico bem conhecido, né? E é como o irmão Marcos falou ontem na oração, a palavra de Deus, ela se renova a cada instante, a cada momento nas nossas vidas. Onde o irmão Marcos trouxe um texto bíblico, e sobre aquele texto bíblico falou o irmão Emílio, falou a Jaque, todo mundo saiu falando sobre o mesmo texto bíblico, trazendo sempre um pouco mais de interpretação, né? E esse é um texto bem conhecido. Oh Jesus, colocar esse negócio aí dos YouTube, achou que eu não ia falar, né? Mas difícil isso, né? A gente não pode nem falar nada assim. Oh Jesus, me ajuda. Me ajuda, mas vamos lá. É um texto
conhecido, mas nada que o Senhor não tenha para dizer para nós em cada minuto das nossas vidas. E antes mesmo, quando o Senhor estava me dando essa palavra, Ele revigorou a minha vida e nos fez e me mostrou o quanto nós somos falhos como seres humanos, né? Às vezes falamos que andamos com Deus, que estamos com Deus, que Jesus está do nosso lado e não conseguimos sequer verificar que Ele está ali na polpa do barco, né? Então vamos seguir, amados. Me deram muito tempo, eu vou falar só uns 30 minutos aqui, não vem com essa de estender muito não, porque senão a Helenilza dorme, ela tem horário para dormir, entendeu? E se eu ver alguém dormindo eu vou falar daqui, mas vamos lá. A Bíblia diz assim que naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Preste atenção no começo desse texto bíblico. Existiu uma ordem inicial dada a Jesus para os discípulos, não existiu? Se você parar para meditar nesse texto bíblico, ele diz assim, olha, e naquele dia, depois que Jesus já estava ali falando em parábola, já tinha feito os sermões da montanha, e já tinha falado sobre a parábola da candeia, e Jesus já trouxe toda, e daqui a pouco ele falou assim, olha, vamos lá, Alexandre e os discípulos aqui hoje são Alexandre, Márcia e Beto, vamos passar para outra margem. Lembre-se, no início do texto bíblico houve uma ordem dada por Jesus. Passemos para outra margem. Quando eu falo para a Luciana assim, Luciana vai lá e passa para outra margem, a Luciana vai sozinha. Agora se eu falo assim, Luciana, passemos, vamos comigo, passar para outra margem. Desde o início Jesus se mostrava presente. Desde o início Jesus se mostrava presente. E eles se despediram de toda a multidão, e aí entraram no barco e outros barcos se serviam. E a Bíblia relata que no próximo texto bíblico, no próximo capítulo, versículo, ele fala assim, que levantou-se uma grande tempestade. E a tempestade era tão grande que o barco já estava enchendo de água. E no que os discípulos focaram? Na primeira ordem dada por Jesus. Lembre-se, se Jesus falar assim, eu vou com você, minha filha. Vamos lá, Tânia. Vamos atravessar essa margem, vamos atravessar essa luta. Olha, vamos até tal lugar, porque eu vou com você. E Jesus faz isso. Jesus faz isso comigo, Jesus faz isso com você. Fala assim, ó, só atravessemos. E Ele nos dá uma ordem dizendo assim, aonde você estiver, eu vou estar contigo. Houve uma promessa dada, quando Jesus partiu, Ele falou assim, eu vou morar com o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito Consolador. Existe uma promessa dada sobre as nossas vidas, que o Espírito de Deus vai estar conosco até que Jesus venha, mas a gente se esquece disso. A gente se esquece dos detalhes de quando Jesus fala assim, olha, Cláudia, você pode passar por essa prova porque eu estou com você. Vamos lá, Cláudia, vai ser difícil, não é assim? Que muitas vezes o Senhor fala conosco, vai ser difícil, mas eu atravesso com você. E aí, muitas vezes as promessas são lançadas sobre as nossas vidas. Muitas vezes Jesus fala assim, olha, vamos comigo. Eu sou o seu Jesus, eu sou o seu Deus. E você começa a atravessar. Só que achando assim, Jesus falou que vai comigo, tudo vai ser bonança, né? Eu acho que eu imaginaria isso, quando Jesus fala assim, vamos atravessar ali para o outro lado, eu ia me sentir um super-herói. Nada vai acontecer, entendeu? O sol vai estar brilhando, o mar vai estar calminho, por quê? Porque Jesus vem no meu barco, Ele fala assim, vamos que eu vou passar com você. Não é isso que a gente pensa quando uma promessa é lançada sobre as nossas vidas? Opa, vamos lá, Jesus falou, vamos comigo, eu irei, sabe, meu barquinho? E na nossa mente é isso. Eu imagino que os discípulos jamais imaginariam que Jesus, no barco que Jesus mandou atravessar, existe uma certeza lançada sobre as nossas vidas. Se Jesus falou assim, vamos atravessar, é porque a promessa de você chegar no outro lado vai ser concluída. Mas não significa que não tenha temporal no meio do caminho. Não foi assim
Vamos, que eu vou te dar a terra prometida. Imagina Moisés, eu saio daqui hoje, amanhã eu estou lá na terra que manda leite e mel. Não é assim? Quem imaginou que ele ia passar 40 anos no deserto? E muitas vezes a gente, como pobres mortais, imaginamos isso. Uma promessa é lançada sobre a minha vida, mas por que o temporal? E eu vou já te dizer por que o temporal. É bem assim. A gente acha que tudo vai ser moleza, mas existe um momento de amadurecimento sobre as nossas vidas. É necessário um processo e um tempo para que a gente possa amadurecer, para pegar a nossa bênção com as duas mãos e dizer assim: eu reconheço agora que foi Jesus quem fez. Eu reconheço que é Jesus quem está no negócio. Mas por que o processo? O processo é para que nós cresçamos. Imagina se os nossos filhos já pequenos, nada tivéssemos que ter que ensinar, ele já nascesse falando, se bem que antes nascia com o olho fechadinho, né, agora já nasce, perigoso sair gritando, né? Gritando já nasce, né? Chorando, mas assim, antes nascia, antes tinha aquele processo, né? 7 dias e a gente embrulhava, colocava o menininho assim com a mão assim, né? Enrolava todo e ficava assim: será que o olho vai ser verde? Será que o olho vai ser preto? 7 dias para o nenenzinho abrir o olho. Luciana demorou assim, não foi? Demorou. Aí, em compensação, o gêmeo já nasce de olho aberto, né? É assim. Mas isso é um processo curto. Mas imagine o processo. Se ele já nascesse falando, andando, dirigindo e nada tivesse que aprender, né? É necessário o aprendizado. Mas vamos lá, voltando para a palavra. A primeira ordem de Jesus é assim, ó: venham comigo, passemos e atravessamos para o lado seguinte. E no meio do caminho iniciou-se uma grande tempestade. E a Bíblia diz assim, que aquela tempestade era tão forte, era tão grande, que a água já estava entrando dentro do barco. Todo mundo sabe que se a água começa a entrar muito dentro do barco, eu imagino o desespero. E naquela hora eu imagino que tudo que os discípulos pensavam e lembravam e que olhavam era no tamanho do temporal e na água inundando o barco. E é isso que acontece com a gente. É isso que acontece comigo, com você. Às vezes a tempestade está tão grande, que a gente se esquece da palavra inicial dada por Jesus, que foi assim: vamos, você não está sozinho, eu vou passar com você. Quando Jesus fala eu passo com você, porque existe uma certeza que do outro lado você vai chegar. E às vezes a tempestade é tão grande nas nossas vidas que a gente se esquece, primeiro, da palavra dada, segundo, que Jesus está no barco. Foi isso que eles esqueceram. A tempestade chacoalhava tanto. Muitas vezes a tempestade das nossas vidas chacoalha tanto a nossa alma, deixa a nossa alma tão inquieta, que nós esquecemos da primeira promessa e nós esquecemos do principal, que Jesus está lá na polpa. Jesus está lá com o travesseirinho dele, ó, descansando, porque Ele é o dono de tudo, porque Ele sabe de tudo, e porque Ele sabe que com Ele a certeza de você chegar do outro lado é garantida. Muitas vezes a tempestade da vida, das dívidas tem te tirado a paz. Muitas vezes a tempestade da angústia, muitas vezes o pecado tem te tirado a paz, e aí você só consegue olhar para a tempestade. Qual está sendo a tempestade que você tem enfrentado neste momento? É a dívida? É o desemprego? São promessas feitas que de repente você não está conseguindo vê-las concluir, e você só consegue fitar os olhos na tempestade. A Bíblia diz assim: olha, que nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E nós, como seres humanos, a tempestade é quem prevalece muitas vezes nas nossas vidas. Qual tem sido a sua tempestade nessa noite? Tem sido a doença? Tudo
tudo aquilo que você não consegue conter com as suas próprias mãos é a sua tempestade. Qual tem sido as suas tempestades? Tem sido seus filhos? Tem sido desemprego? Tem sido relacionamentos? Qual tem sido a sua tempestade? Tem sido as afrontas? Ou a sua maior tempestade é o desânimo? Jesus, não tenho mais ânimo nem para vir para a tua casa. Jesus, às vezes essa luta está doendo tanto, Jesus, que eu só consigo fitar na tempestade. Olha, o meu barco está enchendo de água, Jesus. E aí você se esquece da promessa inicial dada, do chamado inicial dado por Jesus, que foi assim, ó, vamos, passemos, eu passo com você. Não significa que eu passar com você, que no meio do caminho não vai ter uma tempestade. Você pode até encontrar a tempestade que muitas vezes te faz desanimar, te faz enxergar somente a água, te faz enxergar somente o mar balançando e empurrando o seu barquinho para lá e para cá. E você fala, dessa vez eu não vou conseguir, dessa vez eu vou naufragar. Esquecendo de você, que primeiro Jesus te chamou e que depois ele está na polpa. E aí os discípulos foram lá e falaram para Jesus assim, despertou Jesus e falou assim, Jesus, acorda, não importa que pereçamos aqui. Às vezes é uma atitude sua, uma simples atitude. Você acha que Jesus não estava sabendo de tudo, que aquele mar estava todo alvoroçado, que a água estava entrando ali, ele estava ali descansando e falou assim, peraí que eu vou ver se alguém percebe que eu estou aqui, eu estou prestando atenção só no mar. Peraí que eu vou ver se meus filhos percebem que eu estou aqui do lado deles, que fui eu que chamei para atravessar, que eu estou aqui na polpa e é só me despertar. Eu sei o que eles estão passando, eu sei que o barco pode virar, o mar pode afundá-los. Peraí que eu só quero saber se eles estão me vendo aqui. Eu estou aqui na onde o barco chacoalha menos. Diz que a pomba é o fundo do barco, onde fica lá às vezes o marinheiro para poder descansar, e é o lugar onde ficam os motores e onde o barco chacoalha menos. Mas você acha que com a água entrando dentro do barco, com ele chacoalhando para lá e para cá, com uma grande tempestade, que aonde Jesus estava não estava chacoalhando? Você acha que ele não sabia da situação que os discípulos estavam passando? Você acha que Jesus não sabe da situação atual por qual você está passando? Ou você só está fitando teus olhos na tempestade, no seu barquinho que pode naufragar, esquecendo que existe um Jesus na polpa, e ele está lá bem no travesseiro dele, lá descansando, e só importa que você o desperte. Como despertar Jesus? Como despertar e chamar a atenção de Jesus? É com as suas atitudes, é com as suas orações. E muitas vezes as lutas são tão grandes nas nossas vidas que a gente só pensa que vamos afundar. Dessa vez eu não resisto. Dessa vez já deu, Jesus, ó, eu entrego os pontos. Não aguento mais. Esquecendo que é só chamar, ele está na polpa. Você fita os olhos na sua tempestade. Você esquece da primeira promessa que é passamos. E depois você esquece que Jesus está na polpa, é só despertá-lo. E olha o que os discípulos falavam assim, e o Senhor não se importa que pereçamos? Quantas vezes eu e você já questionamos a Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando aqui não, Jesus? Será que o Senhor não consegue enxergar a tamanha dor que a minha alma está sentindo? Não te importa então, Jesus, com a minha vida, com a vida daquela pessoa? Será que o meu problema, será que esse mar vai me afundar? Principalmente quem não sabe nadar, né? Eu ia estar desesperada, né? Mas trazendo, eu não sei nadar, nem nessa vida, tampouco numa vida espiritual. E eu tenho medo de afundar. E é por isso que, pelo medo de afundar, não pense você que é o sabichão, que não pode deixar que eu dou braçada. Sem Jesus não dá não.
disseram assim: não te importa, Jesus? E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e disse: mestre, não te importa que pereçamos? Aí eu imagino Jesus assim, né? Levantou, despertou, olhou para aquele mar inquieto. Consegue visualizar, pastor Márcio? Olhou para aquele mar inquieto. Jesus, eu acho que ele não gritava igual eu e o Beto, não. Eu acho que ele falava igual o pastor Márcio, né? Acho que assim, né? Pastor Márcio, pastor Alexandre, mas agora eu e o Beto acaba dando uns gritinhos. Mas vamos lá. Eu acho que Jesus levantou com aquela paz que somente Ele tem. Olhou para o mar, como a gente fala assim para os nossos filhos: fica quieto. Consegue imaginar tamanha grandeza? Consegue imaginar tamanha perfeição vinda somente do Mestre dos Mestres? E a Bíblia diz assim, que ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. Jesus é grande demais. É grande demais. E a Bíblia diz assim: e o vento se aquietou e se fez grande bonança. Jesus está aqui hoje, na popa desta igreja, dizendo para todos os problemas que tem deixado a tua alma inquieta, assim, ó, acalma-te. É uma ordem dada, vinda do céu sobre as suas vidas. Acalma-te, mar. Acalma-te, tempestade que tem tirado a paz dos meus filhinhos, ó. Emudece. Jesus chegou, ele acordou. Ele tem olhado para tudo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem entregado a Ele, que muitas vezes você acha que vai te submergir, que vai acabar com a tua paz, e dizendo para Ele assim: olha, chega, acabou, eu acordei, eles me chamaram, eu não vou deixar que os meus filhos pereçam. Sabe por que eu não vou deixar que os meus filhos pereçam? Porque foi dada uma palavra anterior. Eu disse que eu ia com eles. E mesmo vindo tempestade sobre as nossas vidas, e mesmo o mar revolto se levantando contra nós, existe Jesus na popa. Desperta seu Jesus nessa noite sobre os seus problemas. Traz Ele a sua realidade. E pede para Ele acalmar esse mar. Pede para Ele cessar com esse vento. E que o mar fique calminho. Que o arco-íris apareça, que é a promessa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E Ele é capaz. Ele é o único capaz. E aí, se você seguir nos versos, no versículo 40, diz assim: então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Imagina, né? Se os discípulos que andavam com Jesus estavam com Jesus no barco, foram convidados por Jesus para entrar no barco, ficaram com medo de morrer. Imagina a gente que não consegue ver Jesus fisicamente. Não é assim? Imagina a gente que não consegue apalpar. Lá eles conseguiam ver Jesus no físico, né? E eles sabiam que a presença, não somente a presença do Jesus em espírito estava com eles, mas a presença física de Jesus estava dentro do mesmo barco que eles. E aí Jesus olha para eles e fala assim: nem me vendo aqui, não tendes fé? Não tendes fé? E no texto seguinte, eles falam assim: quem é este que
até o ventre o mar lhe obedece. Eles ficaram todos autônomos. A Bíblia fala assim que eles ficaram todos, como que eu posso, sentiram um grande temor. O que seria esse temor? Que a presença do Senhor Jesus estava ali. E eles diziam: quem é este que até o ventre o mar lhe obedece? Esse realmente é o Filho de Deus que está aqui conosco. Porque muitas vezes andando com Jesus, estando com Jesus no barco, não conseguiam ver tamanha grandeza dos reis dos reis. E é isso que acontece conosco. Às vezes nós falamos que andamos com Jesus, que estamos com Jesus. Jesus é tudo para mim. Com Jesus eu vou. Na primeira luta que vem, fala assim: estou me afogando. Transforma a tua luta maior que o teu Deus. A tempestade fica maior que o Jesus que está dentro do seu barco e que chamou para passear. Essa é a nossa pequenez humana, que nos faz esquecer que Jesus nos chamou, que Jesus está no nosso barco e que nós não vamos naufragar. É só confiar. E quando o medo bater e estiver assim muito forte, é só dizer para ele: Jesus, não questiona ele não. Então, Jesus, o Senhor disse que era para eu fazer isso, para eu estar passando isso agora. Não são esses questionamentos que a gente faz? Se fosse para eu passar por isso, poxa, o Senhor vai deixar com que pereçamos aqui? Não faça isso não. Só apenas acredite. Só apenas creia naquele que te convidou, naquele que te chamou para atravessar esse mar. E que se lá no meio tudo escurecer, tudo ficar difícil, só lembra que Ele está com você e que você vai chegar do outro lado. Se Jesus te prometeu a cura, Ele é fiel para cumprir. Se Jesus te prometeu uma casa, Ele é fiel para cumprir. Se Jesus te prometeu a salvação da tua família, Ele é fiel para cumprir. Não significa que a tempestade no meio do caminho vai te afundar. Significa que Ele está na popa e que Ele não vai deixar você naufragar. Toma essa palavra no teu coração, lembrando que as promessas iniciais de Deus dadas na sua vida, elas são fiéis. E que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Talvez as atitudes dele possam mudar no meio do caminho por causa da sua atitude, mas que no final Ele vai cumprir. Promessa dada por Jesus, pelo meu Jesus e o seu Jesus, ela é cumprida. Não se esqueça disso. E todas as vezes que você achar que o mar vai te naufragar, lembre-se que Ele te chamou para atravessar. Lembre-se que Ele está na polpa. Na polpa. Toda hora eu tenho uma, daqui a pouco, polpa de tomate, né? Polpa. Ele está na polpa. E que as promessas dele vão ser cumpridas na minha e na sua vida. Se a tempestade está grande, se a luta tem sido grande, se as adversidades do diabo muitas vezes sopram no seu ouvido, fazendo você questionar Deus, desista de tudo isso agora, lembrando que Ele te chamou. Toda vez que você estiver passando assim, sabe, Jesus, não vou aguentar, tenta visualizar isso. Jesus está ali, ó. É só eu chamar meu bom amigo, é só eu convidar ele. Bom amigo, seja íntimo. Não seja igual aos discípulos, de estar com Jesus no barco e achar que vai afundar. Mesmo que você não consiga vê-lo, não consiga palpá-lo, você consegue senti-lo. Você consegue tê-lo pertinho de você. Transforme ele no seu amigo. Eu vou pedir para que o grupo de louvor venha aqui trazer o louvor. Eu não sei aquele louvor lá do barquinho lá, não sei não.
mas vocês devem saber, se viram. Aí, e vou... Ah, o do barquinho. Sabe o do barquinho? Vai, Fernando. Vem aqui, Fernando. Meu vento balançou aqui. Vem balançar o barquinho. Fernando, eu acho que sabe a letra. Só não vale chamar o pastor Márcio dessa vez, porque não é voz da verdade. Né? Hã? Esse aí. Enquanto isso, pede para Jesus acalmar a tempestade que está deixando teu coração inquieto. Pede para Jesus acalmar a tempestade no teu lar. Pede para Jesus restituir as suas finanças. Pede para Jesus ouvir a tua oração nessa noite, amém? Enquanto isso, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela igreja enquanto eles louvam a Deus. E faça desse louvor o teu hino, amém? E a tua oração. É com vocês, meninos. Porque se quiser, eu canto. Glória.